Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a vida em geral, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é justamente que a vida, né, ela é o maior bem que você tem, né? Só para ilustrar isso, né, tem uma história interessante, né, presente aí na cultura, sobretudo na cultura árabe, né, para você compreender essa questão, né? Imagine que você está, né, no meio de deserto. E aí você sabe, né? Sem água e perdido, você vai morrer, né? Só que você, no meio do deserto, né? Tem um saco, carrega com você um saco de diamantes que valem milhões, né? E aí você tá lá com os seus milhões e você basicamente encontra um cara, né? Que tá num camelo e ele tem uma água e um camelo extra e ele, além disso, também tá armado, né? Então, você pergunta a ele, né, se ele pode te dar água e tirar você daquele local, né? Ele diz que sim, mas só que se você der tudo aquilo que você tiver, né? E o que você faria, né? Então, essa história, ela serve basicamente para ilustrar, né, que sua vida vale muito mais do que qualquer outra coisa material, né? Então, entendendo, né, o real valor da sua vida para você mesmo, o que você pensa sobre a ideia, né, de tomar cuidado de si, a ponto de cuidar, né, dessa sua casa temporária, que é o seu próprio corpo, né? Faz sentido, então, a partir dessa consciência, a pessoa ter uma boa alimentação, né, uma alimentação nutritiva, da pessoa se preocupar, né, em sair, né, da vida sedentária, da pessoa desfrutar da vida, né, sem queimar a vida como uma vela que derrete, né? Por exemplo, eu diria que uma pessoa que fuma, né, e gosta de fumar, teoricamente ela está desfrutando da vida, só que em conjunto, né, com o desfrute, ela está diminuindo a sua própria vida, né, com isso, né? E faz sentido essa ideia, né, de cuidar dessa casa temporária que é o seu próprio corpo, né? E tem pessoas que têm como lema da vida, né, o Carpe Diem, que significa basicamente desfrutar da vida sem medir as consequências, né? E tem muita gente aí que acha que curtir a vida é para curtir a vida é preciso a pessoa colocar a vida em risco, né? Nesse sentido, eu diria que é basicamente uma pessoa que ainda não refletiu sobre o valor, né, da própria vida, né? Se uma experiência intensa, né, no presente vale mais do que uma possibilidade de futuro, né? Por que não escolher, por exemplo, no exemplo da história do começo desse CP, né? E se você poderia perfeitamente recusar a água e o transporte e surfar na areia do deserto sem se preocupar com sua segurança. Então, eu diria, né, você percebe como é paradoxal, né, essa escolha de colocar a vida em risco para desfrutar da própria vida? Então, ainda tem a questão também, né, de quando uma pessoa põe em risco, né, a própria vida por uma religião ou uma ideologia. E é bastante provável, né, que uma pessoa assim seja uma pessoa com baixa autoestima, né? Um homem-bomba que cogita, né, se matar por religião pode ser visto basicamente como uma pessoa com extrema baixa autoestima e altamente complexada, né? Então, não tenha dúvida, né, que ver o seu povo sofrendo injustiças muitas vezes faz com que a pessoa se revolte, né, e haja de forma passional, né, uma forma sem refletir, né? E eu diria que a revolta, né, ela não costuma ser uma boa conselheira, né? Me recordo de um caso, né, que o professor Valdo Vieira relatou ter atendido, né? A grávida bomba, né? Uma mulher que estava grávida e estava cogitando, né, se explodir o próprio filho, né? E aí ele relata, né, como um Torricelli, um homem santo islâmico, né, interviu no destino dessa mulher, né? E eu fico pensando, né, o quanto realmente não existem anjos, né, ou amparadores, mais tecnicamente, de acordo com a Sociologia, né, que de fato ajudam e protegem as pessoas, né, sem aparecer, né. E eu, honestamente, eu não acho, né, que Deus pediria a ninguém para matar uma outra pessoa, até mesmo porque isso é um contrassenso, né, se você considerar que ele criou tudo, né, qual seria o sentido de ordenar uma pessoa matar outra pessoa, uma criação dele próprio, né? Então, a vida para a Conscienciologia, né, o sentido da nossa vida, de acordo com a Conscienciologia, é a questão da evolução, né? A evolução, ela é realizada através das nossas reciclagens íntimas, né?
as nossas reformas íntimas. E as reformas íntimas também embasam a questão da TARES ou a tarefa do esclarecimento, né? E é a tarefa do esclarecimento que embasa, né, a missão de vida, que é justamente chamada na Conscienciologia de proexis ou programação existencial da pessoa, né? Seria a missão que a pessoa tem, né? E às vezes, né, uma pessoa tem um desvio de proexis, né? E é uma pessoa que tinha uma dada missão de vida, mas dada as circunstâncias, né, ela falhou. Mas como ela ainda está viva, né, pode existir uma reproexis, né, ou alguma missão que ela pode fazer ainda, né, aproveitando o resto, né, da própria existência, né. E eu também olho, né, com bons olhos essa ideia de que é preciso que a gente se qualifique, né, para efetivamente cumprir a nossa missão ou proexis, né, a programação existencial. A qualificação, eu diria que é o que vai permitir que a gente tenha, né, o preparo necessário, né, para executar as tarefas, as pequenas tarefas diárias que fazem parte dessa missão ou proexis, né. E eu diria, né, que a qualificação ela pode ser feita, né, pelas reciclagens intraconscienciais, ou no popular, né, as reformas íntimas, que é a pessoa mudar o seu interior, e, e isso no campo da moral, né. E a qualificação também, né, no campo técnico, ela pode ser realizada, né, pela aquisição de conhecimentos novos para nós mesmos, né. Não necessita necessariamente ser um conhecimento novo para a humanidade, mas de certa forma um conhecimento novo para nós mesmos, né. E eu diria ainda, né, que meio que uma coisa leva a outra, né, são coisas entrelaçadas. Uma pessoa então descobre uma neo-ideia, né, que é uma ideia nova para si mesmo. Então, ela também quer incorporar, né, isso na sua vida prática, e isso leva às reciclagens ou reformas íntimas, né? E também pode acontecer da pessoa, ao fazer a reforma íntima, né, também ela sinta a necessidade, né, de melhorar a própria técnica, né? E gostaria aqui de comentar, né, a respeito de uma entrevista do Sérgio Malandro, que vi no YouTube, né? E para quem não sabe, né, a geração nova provavelmente não sabe quem é o Sérgio Malandro, mas o Sérgio Malandro é um humorista, né, das antigas, muito bacana, que era zoação pura, né? Era um cara muito bom no humor, né? E em uma determinada época da vida, né, ele estava quebrado e devendo e iam tomar, né, o carro dele, né? E então chegou, né, a pessoa para tomar o carro dele. Então a pessoa vê, né, que era o Sérgio Malandro, e Sérgio Malandro é um nome artístico, então pelo nome não dava para saber que era o Sérgio Malandro. E aí o cara vira e fala, né, pro Sérgio Malandro: puxa, é o Sérgio Malandro, velho. Meu filho adora você. Puta vida, como é que eu vou tirar o carro do Sérgio Malandro, velho? Aí conversando, né, esse cara revela que o filho, né, o filhinho dele estava com câncer, mas que ele adorava, né, o Sérgio Malandro, né. Então, o Sérgio Malandro conta, né, que fez a festa, né, pro garotinho com câncer, e ele relata, né, que depois de um tempo ele percebeu, né, que a clara diferença entre um problema na vida e uma dificuldade ou obstáculo na vida, né. O cara foi embora, né, então ele chora, né, depois do cara ter ido embora, tirado o carro dele e tal, e agradecendo, né, porque o filho dele estava saudável. E aí ele realmente entendeu, né, uma diferença entre um problema de verdade e um momento de dificuldade, né, ou os obstáculos que existem naturalmente na vida, né. E ainda gostaria de dizer também, né, que tem pessoas que desperdiçam, né, a vida de várias formas, né, dos agitos sociais, das brigas por coisas menores, da pessoa ser relapsa, né, com a própria saúde, da pessoa ouvir músicas, né, que não elevam a alma, dos vídeos pouco úteis no YouTube, a briga de poder, a briga de torcidas. Há muitas formas de desperdiçar a vida, né? E eu diria, né, que o fato da vida ser o maior bem que a gente tem, né, implica diretamente que a gente tem que aproveitar, né, da melhor forma esse momento de passagem, né, por aqui. Porque do ponto de vista evolutivo, né, viver nada mais é do que realmente a oportunidade de evoluir, né? E eu gostaria, né, de aconselhar, né, a qualquer pessoa que esteja pensando, né, em desistir da vida, né, seja pela via lenta ou pela via rápida, né. A via lenta a pessoa se torna relapsa, né, com a própria vida, e a via rápida, né, a pessoa tenta se suicidar.
eu diria para essa pessoa que não desista, né? Porque mais para frente pode valer a pena, né? E ao desistir da vida, né, pela via rápida, né, você pode pensar, né, que vai abreviar o seu sofrimento, né, tirando a sua própria vida, mas é justamente o contrário, né? De acordo com a Conscienciologia, uma pessoa desse tipo, né, quando ela morre, que o espírito dela passa para o outro lado, né, basicamente qualquer sofrimento que ela estivesse ocorrendo, né, aqui é ampliado várias vezes, né, porque o corpo, o espírito, ele é diferente, né, da forma como ele sente quando ele está encarnado, né. Isso, fica aí a dica, né, estude bastante, né, o professor Waldo Vieira, e você vai ver que isso provavelmente é uma realidade real mesmo, né. E também tem a questão pela via lenta, né, que normalmente é quando você está amargurado, né, pelas coisas que aconteceram, né, na sua vida, e às vezes você pode estar tentando, né, se punir pela sua incapacidade, né, de se sentir bem, né. Então, né, eu diria que se você está sofrendo, talvez você consiga no futuro estar bem, né, e nem que você temporariamente, né, precise usar um remédio. Então, o meu conselho é aguenta firme, né? Porque até mesmo em casos que uma pessoa tem uma doença incurável, né? A medicina avança, né? E em alguma hora pode existir, né, um remédio, um procedimento médico que vai te permitir, né, viver com melhor qualidade. Ou ainda, né, se você conseguir, né, de alguma forma superar, né, por você mesmo, superar por si mesmo o seu sofrimento, né? Então, eu diria, né, também, né, que ao você deixar de cuidar do seu corpo, a sua casa, que também deveria ser o seu templo, né? Se você deixa de cuidar, né, desse corpo, ele basicamente vira um puteiro, né? E se servir o conselho, né, de uma pessoa mais experiente, né, jamais deixe chegar, né, a pontos críticos, porque o processo vai dar maior trabalho para reverter, né? Por exemplo, né, uma pessoa que pesa, né, 130, 140 quilos, para voltar a um bom peso para ela, né? Isso vai dar um trabalho muito maior, né? Do que uma pessoa que esteja somente, né, com poucos quilos acima do peso, né? E se você está acima do peso, né? Eu diria que não esperar, né, para estar gordão para tomar uma providência, né? Conselho amigo, tá? Você segue isso se você quiser, né? E eu gostaria de finalizar este EP com nossa classe de comunicação na arte, né? Eu gostaria de indicar o filme Feitiço no Tempo, né? É um filme que é uma verdadeira metáfora, né, sobre como, né, as nossas situações do dia a dia, elas são repetitivas e como basicamente a forma como você lida, né, com essas repetições basicamente muda, né, o seu destino, né? E a mensagem do filme claramente, né, diz que em vez de desistir da vida, né, a ideia de enfrentar a vida, né, a cada novo dia, é extremamente positiva, né? Quando a pessoa busca, né, aproveitar o máximo o próprio tempo, né, para aprender coisas novas, né, e se relacionar com pessoas que ele considera boas pessoas, né? Eu diria um excelente filme. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. E se você curtiu, né, dê esse like aí que ajuda a gente pra caramba. Se você quiser comentar, comenta aí embaixo alguma coisa. E se você quiser ajudar a gente, compartilhe com a gente. E era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.